Já me mandaram ir para Cuba tantas vezes, principalmente no início da minha transição, que hoje em dia eu fico pensando que, bom, talvez eu realmente devesse. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Cuba, não só sobre Cuba. Na verdade, a gente vai falar sobre uma recente conquista de direitos trans em Cuba, em comparação com o que tem acontecido nos países capitalistas. Porque o tempo inteiro, né, as pessoas sempre diziam para nós, LGBTs de esquerda, principalmente LGBTs comunistinhas, que a gente, que a gente deveria ir para os países socialistas para sofrer repressão. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse cenário atual, nesse vídeo aqui. Quer dizer, o cenário atual é no mundo, mas a gente vai falar disso nesse vídeo aqui. Mas antes de eu ir para o assunto em questão, eu quero pedir para que você ajude a transmissão a continuar se mantendo. Você pode fazer isso tanto se tornando um membro daqui do canal, quanto também me ajudando no Apoia-se, cujo link é apoia.se/transifemissão. Assim você vai dar uma contribuição mensal para que esse projeto chamado Transmissão continue funcionando pelo máximo de tempo possível. Eu quero que seja para sempre mesmo. Enfim, me ajuda lá. Agora que eu já fiz o meu pedidinho para vocês, a gente pode ir para o assunto em questão, que é sobre Cuba. Atualmente a gente está vivendo uma ascensão fascista no mundo. Isso não é novidade, vocês sabem, eu mesma já comentei sobre isso inúmeras vezes com vocês. A gente está vendo a extrema-direita chegando no poder em vários lugares, a gente está vendo a extrema-direita ganhando força em lugares que a gente achava que não teria mais tanta força assim, a gente está vendo uma ascensão bizarra disso acontecendo, com uma perda de direitos absurda para várias pessoas. Geralmente, pessoas que são migrantes, geralmente mulheres, geralmente pessoas LGBT e geralmente pessoas que são racializadas, são as pessoas que mais acabam sofrendo esses impactos da ascensão fascista. Mas uma coisa que não é novidade é que um dos principais alvos dessa ascensão fascista no mundo é o T, são as pessoas trans. A gente viu nos últimos anos pessoas LGBTQIA+, ganharem cada vez mais espaço na mídia. Nós viramos um produto vendável para as pessoas, porque de repente o capitalismo percebeu que nós também consumíamos, que nós gastávamos dinheiro, que nós éramos também um público a ser explorado. A partir daí, a gente começou a ver toda essa ascensão que a gente tinha visto anteriormente, de cores, de propagandas voltadas para LGBTs e tudo mais, Todo aquele momento, assim, mágico, que parecia que as LGBTs tinham conquistado tudo. Mas no capitalismo, não é assim que a coisa funciona. Eu já até fiz um vídeo para vocês falando sobre a queda do Pink Money, Sobre como o Pink Money tá em baixa ultimamente. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima, porque lá vai ser um ótimo complemento para esse vídeo aqui. Porque acontece que a partir do momento em que o capitalismo entrou em crise, as LGBTs foram jogadas de lado. Porque, gente, o capitalismo, na verdade, ele tá em crise já tem um bom tempo, Um bom tempo, mas a crise, ela tá se intensificando cada vez mais e a gente tá vendo, nesse momento, a ruína de um império, que é os Estados Unidos, derretendo. Bizarro e gostosinho de assistir também. Não vou mentir. Mas o ponto é, quando o capitalismo entra em crise, direitos são perdidos. A Simone de Beauvoir já dizia, que basta uma crise econômica, não sei o que e tal, algum tipo de crise para que os direitos das mulheres fossem questionados. Isso se aplica a qualquer minoria social. Isso se aplica a pessoas LGBTQIA+. Bastou o capitalismo entrar numa crise mais feia ainda, que, de repente, o capitalismo recorreu àquilo que o capitalismo sempre recorre, a fascistização. E a fascistização, o fascismo, ele precisa de um inimigo em comum, LGBTs são um ótimo alvo.
principalmente pessoas trans. Eu já comentei sobre isso várias vezes com vocês, que nós somos um bom alvo porque a igreja já nos persegue há tanto tempo, então é meio que só se juntar ali com essa perseguição que a igreja já faz. E aí você ainda tem também o bônus de que as pessoas não convivem muito com pessoas trans, principalmente, né? A maioria das pessoas nunca conheceu uma pessoa trans na vida, então fica mais fácil de você criar aquele espantalho do jeito que você quer. O ponto é, no ano passado, Donald Trump ganhou o seu segundo mandato enquanto presidente dos Estados Unidos, depois de uma gestão desastrosa do Biden. Não que a gestão do Trump no primeiro mandato tenha sido boa, foi horrível também, mas a do Biden conseguiu ser bem ruim também. Acontece que com a vitória de Donald Trump, a gente viu a escalada de perseguição contra pessoas LGBT retomando, porque o que começou lá no primeiro mandato dele não foi tão pesado, foi pesado, mas não chegou a ser tão pesado quanto o que está acontecendo agora. Eu já fiz vídeo aqui, né, falando para vocês sobre essas perdas de direitos que a gente tem tido. Eu vou deixar um no card aqui para vocês assistirem também, se vocês não tiverem visto ainda. Mas o ponto é que lá nos Estados Unidos a gente viu pessoas trans perderem direito ao próprio nome, perderem direito à própria identidade, perderem direito de estarem naquele país, perderem direito de usar banheiro, perderem todos os direitos que elas tinham conquistado, basicamente. A gente viu até celebridades trans tendo seus passaportes sendo emitidos com marcador de gênero masculino. A gente viu isso acontecendo até com pessoas que têm influência nos Estados Unidos, quem dirá com as pessoas que não têm. A gente viu até isso impactando pessoas trans que moram em outros países, como a emissão de vistos para pessoas trans saindo com gênero que não corresponde ao gênero para o qual a pessoa transicionou. A gente viu isso acontecendo com a Erika Hilton e a Duda Salabert, por exemplo. Então, a gente está vendo essa perda de direitos bizarra que tem acontecido com pessoas trans lá nos Estados Unidos. A gente tem visto isso se estendendo também para outros países. A gente viu aquela decisão da Suprema Corte no Reino Unido que também parou de reconhecer mulheres trans como mulheres. A gente está vendo em vários países da Europa começando a se questionar cada vez mais os direitos de pessoas trans. A gente está vendo aqui no Brasil pessoas trans sob ataque. A gente está vendo o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, tentando tirar o direito de transição de gênero para menores de idade. E a gente está vendo até o nosso Ministério da Saúde corroborando com isso. A gente está vivendo um momento muito, muito, muito difícil para você ser uma pessoa trans. Mas mesmo que a gente esteja nesse momento, aliás, eu tenho que voltar nessa frase. A gente está vivendo um momento muito difícil para ser uma pessoa trans, mas a gente já teve momentos muito piores, tá? Nada disso vai abalar a gente vai dar a volta por cima. A gente tinha conquistado esses direitos que nós estamos perdendo há pouco tempo. Então não é como se a gente também não soubesse viver quando a gente tá sem nenhum direito. Mas o ponto é que nós vamos continuar lutando para manter o que a gente já conquistou e conquistar ainda mais. A gente não vai ficar acovardado pelo fascismo. A gente vai enfrentar o fascismo como a gente sempre enfrentou o fascismo. Mas enfim, né? Voltando aqui ao desdobramento que eu iria ter com vocês, ao mesmo passo que a gente está vendo esse momento horrível para você ser uma pessoa trans em vários países do mundo, a gente está vendo um momento muito incrível para você ser uma pessoa em um lugar específico. Não é o único, mas é o lugar do qual eu decidi falar aqui hoje com vocês, que é Cuba. Eu já falei bastante sobre Cuba com vocês algumas vezes. Teve o vídeo que eu fiz quando eu tava falando sobre a lei da família lá, né, o novo estatuto da família que Cuba tinha aprovado, que foi incrível, assim, tornando Cuba um dos lugares mais avançados para você ser uma pessoa LGBTQIA+, porque as pessoas LGBT tiveram uma conquista de direitos absurda. Eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima para você assistir caso você não tenha assistido ainda. E sério, vale muito a pena, principalmente se você não sabe o que aconteceu em Cuba, o que foi essa conquista absurda das pessoas LGBTQIA+. Mas eu quero falar sobre Cuba porque agora, em 2025, mais especificamente no final de julho de 2025, então já tem mais de um mês que isso aconteceu, mas eu fiquei enrolando para fazer esse vídeo. Enfim, Cuba decidiu
dar para as pessoas trans mais um direito. Ou melhor, não foi Cuba que decidiu dar. O povo cubano decidiu que precisavam de mais um direito. Porque acontece que as pessoas trans, elas já têm direito ao próprio nome, já tem um tempo lá em Cuba, né? Principalmente a partir de 2022, quando a gente teve essa mudança no Estatuto da Família de lá. Mas acontece que ainda tinha um problema, que era o marcador de gênero. Porque para você modificar ali o seu gênero, você ainda precisava entrar com uma ação judicial, o que muitas vezes era bastante difícil de você conseguir. Agora não. Agora lá em Cuba, basta você ser uma pessoa maior de idade, né? Basta você ser uma pessoa adulta, que você consegue mudar o seu nome, não só o seu nome, mas também o seu gênero nos seus documentos, sem precisar de nenhuma comprovação de nada, apenas fazer o requerimento. Você não precisa levar documento X, documento Y, você só faz o requerimento, né? Provavelmente vai ser algo semelhante ao que acontece aqui no Brasil, de você só ir no cartório, só que obviamente você tem que levar um monte de documento, né, para provar que você não tá devendo e tal. Pode ser que em Cuba venha a ser até menos burocrático do que é aqui no Brasil. Mas o ponto é que agora as pessoas trans em Cuba, elas têm mais esse direito ao próprio gênero. E isso é interessante estar falando com vocês por alguns aspectos. Nós estamos falando de 2025. Esse é um direito que já era para ter vindo há muito tempo. Mas quando a gente pensa no histórico de Cuba, que é um país, né, que sempre foi explorado pelos Estados Unidos e que conseguiu ali ter uma emancipação a partir da Revolução Cubana, quando Fidel Castro assumiu o poder e tudo, a gente teve uma perseguição bem grande contra pessoas LGBT. Tanto isso que já acontecia na época que os Estados Unidos dominavam Cuba e fazia de Cuba ali o seu quintal com um cassino, até depois da Revolução. A gente tem que lembrar, né, que há muitas décadas atrás, na época que aconteceu a Revolução Cubana, por exemplo, pessoas LGBT eram tidas como doentes mentais no mundo inteiro. No mundo inteiro. Nós sofríamos perseguição no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos da América. Então, quando começou a ter, né, lá em Cuba, o governo comunista e tudo mais, né, a gente continuou tendo sim a perseguição contra pessoas LGBTQIA+. Não, Che Guevara não colocava pessoas LGBT em um paredão e fuzilava elas, como muitos direitistas gostam de dizer. Não era assim. Mas existiam sim prisões, coisas do tipo que aconteciam com pessoas por elas serem LGBT. Infelizmente, Cuba tem essa marca na sua história, né? A Cuba comunista tem essa marca na sua história. Mas, à medida que o tempo foi passando e a ciência foi se retratando com as pessoas LGBTQIA+, parando de nos tratar como doentes mentais e como pervertidos, Cuba também foi se atualizando. Fidel Castro, ainda em vida, chegou a pedir desculpas para as pessoas cubanas que fossem LGBT pela forma como a Revolução tratou elas. Pediu desculpas para as famílias das pessoas LGBT que já tinham morrido e que foram muito perseguidas durante a Revolução Cubana. Fidel Castro se desculpou publicamente. E vale falar também que a família Castro começou a ficar empenhada ali em tentar conquistar direitos para pessoas LGBTQIA+. Começaram a tentar fazer com que a população tivesse mais consciência a respeito de LGBTfobia. Porque vale lembrar, Cuba é uma ilha muito católica. E por ser uma ilha muito católica, muitas pessoas cresceram pensando sobre LGBT serem, né, pessoas que estão em pecado e coisas do tipo. Então, Cuba começou a trabalhar, principalmente, né, no início dos anos 2000 para cá, Cuba começou a trabalhar na conscientização das pessoas, da sua população, a respeito de LGBTfobia. Começou a ter paradas LGBT lá, e eles começaram ali a tentar fazer uma educação com as pessoas. Uma educação que demorou um pouco mais de tempo, mas eles foram conseguindo aos poucos. Em alguns momentos, eles pensaram em colocar em votação o Estatuto da Família, né, o novo Código da Família, que era esse Código da Família que queria ser mais abrangente com pessoas LGBT, queria incluir pessoas LGBT como família também, e queria dar mais direitos para pessoas trans, iria dar mais direitos para pessoas que quisessem adotar e tudo mais.
Só que Cuba demorou a aprovar porque eles sempre faziam um termômetro para ver se a população já votaria ali da forma como seria melhor para a população LGBTQIA+. Porque Cuba é uma democracia. Apesar do que muitas pessoas dizem, a maior parte das decisões dentro de Cuba são tomadas por plebiscitos, ou seja, voto popular. Então, a família Castro via ali, fazia meio que um termômetro para ver se já estava no momento de colocar em votação o Código da Família. Eles viam que não estavam, então não colocavam e continuavam nessa educação do povo a respeito de questões LGBT. Ainda assim, pessoas trans conquistaram o direito em Cuba de fazer redesignação sexual na mesma época que aqui no Brasil também a gente teve as cirurgias sendo feitas no SUS, né? E lá em Cuba também a saúde é gratuita, né? Então as pessoas passaram a ter acesso nessa mesma época, lá para 2008, por aí, começaram também a poder fazer as suas cirurgias de redesignação sexual de forma gratuita, usando o sistema de saúde gratuito de Cuba, que é uma coisa tão maravilhosa que Cuba até exporta para o mundo inteiro, né? Em vez de exportar armas como certos países, Cuba exporta médicos. Bom, ainda assim, pessoas LGBT foram conquistando um direito ou outro ali nesse meio tempo, mas em 2022, quando o governo cubano viu que era o momento de colocar o estatuto em votação, eles colocaram e o novo código foi aprovado. Então as coisas lá em Cuba, elas acontecem assim, elas acontecem por educação, né, um investimento em educação para o povo conseguir compreender o que vai ser votado e depois aquilo sendo colocado em votação. Cuba se redimiu muito bem de toda a perseguição que fez contra pessoas LGBTQIA+. Então, as pessoas quererem empurrar a gente para Cuba, né, para querer que a gente sofra as consequências LGBT, na verdade, se empurrarem nós LGBT para Cuba, a gente só vai ter direitos bem melhores do que tem em vários outros países. Enquanto os Estados Unidos está perseguindo pessoas trans, Cuba está deixando com que pessoas trans tenham direito a ser quem elas são. Obviamente que com isso eu não estou dizendo que a vida em Cuba seria perfeita. Não, eu não vou me mudar para Cuba. Tenho vontade de conhecer. Eu ainda não tive oportunidade de sair do país, assim, mas eu tenho muita vontade de conhecer. Cuba é um dos primeiros lugares que eu quero ir quando eu puder fazer uma viagem internacional. Mas eu não vou morar em Cuba, eu vou continuar aqui no Brasil, vou continuar em Brasília. Eu gosto muito de morar em Brasília. E eu também, mesmo se eu me apaixonar mais ainda quando eu for para Cuba, eu não vou morar lá porque é uma ilha que está sofrendo um embargo econômico muito grande do mundo inteiro. E agora, sob o governo Donald Trump, Cuba está sofrendo um embargo bem maior. Esse embargo é o que faz com que Cuba tenha, direto, em vários momentos, períodos de fome acontecendo no país. É esse embargo econômico que faz com que Cuba, muitas vezes, não tenha medicamentos disponíveis para toda a população. E que Cuba tenha muita dificuldade de conseguir se recuperar quando passa um furacão por lá, por exemplo. São esses embargos econômicos que os Estados Unidos colocou em cima de Cuba e que o mundo inteiro acaba ficando refém, tendo que atender, que faz com que aquela ilha tenha tantos problemas econômicos. Mas ainda assim, é uma ilha que tem conseguido cada vez mais garantir direitos e um mínimo de bem-estar social para pessoas LGBTQIA+. Diferente de um país como os Estados Unidos, que está nos perseguindo cada vez mais. Que cada vez mais tenta nos impedir de viver, tenta nos impedir de conseguir usar um banheiro, de conseguir ter um trabalho, de conseguir fazer uma transição de gênero, de conseguir ter os seus documentos reconhecidos. Os Estados Unidos está tentando exterminar pessoas LGBTQIA+. Cuba está tentando dar vida para pessoas LGBTQIA+. Por isso que eu sou tão orgulhosa dessa minha bandeira aqui, que não é uma bandeira cubana, mas é uma bandeira que lembra pra gente que atualmente as pautas LGBT só vão conseguir ter um avanço com socialismo, com revolução, ou pelo menos, né, com uma social-democracia à esquerda, que é o que a gente tá mais perto de ter no momento. Não é o que a gente tá vivendo exatamente, né, o PT, enfim. Não vou também... Chega, né, não vou já tecer as minhas críticas ao PT aqui nesse vídeo, não. Enfim,
Esse vídeo, provavelmente, ele vai ter pouquíssimas views, mas é um vídeo que eu queria muito fazer com vocês, porque ele se conecta àquilo que eu já tinha falado quando eu fiz aquele vídeo sobre os LGBT de direita e tudo mais, né? E se conecta também com tudo que a gente tá vendo passando no mundo, e o quanto que Cuba tá tentando ser uma coisa diferente, tá tentando ser uma coisa, assim, uma ilha realmente preocupada no bem-estar da sua população como um todo, incluindo pessoas LGBTQIA+. Dá um pouco de esperança. De fato dá. E eu espero que eu consiga conhecer essa ilha, espero que eu consiga viajar pra lá eventualmente, porque vai ser um sonho realizado. Todo mundo que eu conheço que foi pra lá ficou maravilhado. Relatou os problemas, mas ainda assim ficou maravilhado. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo que eu falei. E se você não tem o que comentar, coloca um emoji da bandeira cubana aí pra mim. E também deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que meu vídeo é legal e vai disseminar pra mais pessoas. Também copia esse link e sai distribuindo por aí. Principalmente para aquelas pessoas que ficam falando que LGBT tinha que ser de direita, não sei o que e tal. Principalmente para essas pessoas, manda pra elas. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais!